Bate-papo do varejo, é bom demais falar com vocês. Estou aqui com o Gediel Santos. O cara é famosíssimo quando se fala de corte de carne, quando se fala de perecíveis, cuidado de padaria, cuidado de hortifruti. O cara é fera. Mas antes de eu apresentar o Gediel, eu quero te convidar aqui para você já ir curtindo esse vídeo, já chamando os colegas para vir ouvir um pouquinho sobre perecíveis, quais os desafios do perecíveis e quais os pontos que nós precisamos aprimorar em nossas lojas. O Gediel, que é um grande especialista em supermercado, faz várias consultorias em vários varejos aí a nível de perecíveis, ele traz resultado mesmo. E sobre todo esse conteúdo que ele vai compartilhar com a gente, quais os desafios que nós temos hoje dentro das nossas lojas, quais os pontos que é importante entender dentro de um açougue, dentro de um perecível, quais os pontos que nós precisamos aprimorar também quando a gente se fala em tornar uma empresa em referência. Ele vai contar um pouquinho também da história dele, Gediel Santos, aqui. Gediel, muito obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui no Bate-Papo do Varejo, meu amigo. É isso aí, Ederson. Eu que agradeço, né, rapaz, ter a satisfação de estar conversando com você aí, estar nesse bate-papo do varejo aí. O varejo, para quem não sabe aí, foi o Ederson Varejo que me descobriu aí, me colocou no mercado de trabalho. Hoje eu estou aqui rodando o Brasil inteiro sobre consultoria, mas diante dessa fera aí que acreditou no meu trabalho, me viu lá no supermercado e me trouxe para a consultoria. Eu agradeço você é fantástico, né, cara? Então, é uma honra estar aqui. Isso é um mérito seu, Gediel. Rasgando cedo aqui é mérito do Gediel. A gente só abre as portas e o cara vai. Vamos contar um pouquinho dessa história, né, do Gediel. Gediel, na verdade, não é... Da onde você é, Gediel? Como você começou? Você já começou com uma açougueira? Como é que é isso aí, cara? Rapaz, na verdade, Edson, eu comecei... eu sou baiano, né? Sou baiano e saí da Bahia com 16 anos, fui para Jacareí e comecei a trabalhar lá como faxineiro, né? Trabalhei 13 anos na empresa lá, saí gerente das 9 lojas, né? E sempre tive uma curiosidade de chegar e querer saber o que é isso, o que é aquilo. E eu via que as pessoas, né, naquela época tinha cepa de madeira, e cortava carne com machado, não era serra, né? E aí cortava o osso com o machado ali na cepa de madeira e a frepa de madeira na carne, junto com a carne, rolava a carne no papel de jornal, né? Aquele jornal usado lá, era um plástico o jornal, e assim ia. E muitas das coisas que eu vi ali, eu vi que estava errado, né? E as pessoas que estavam me ensinando naquela época lá, né? Foi de 88 até 93, mais ou menos, assim, que eu fiquei aprendendo direto. Aí eu via que as pessoas tinham 40, 50 anos de profissão e estavam morrendo de câncer, de bebida, de droga, e os caras estavam indo embora, né? E aí eu falei, cara, eu vou ter que aprender isso para ensinar lá na frente. No dia que eu falei isso, os caras riram da minha cara. Falou, cara, esse nego é doido. O cara não sabe de nada, já quer aprender para ensinar. O cara tá se achando, né? E assim foi, Edson. É muito legal essa história do Gediel. Eu já tive o prazer de ouvir várias vezes quando ele está aí sempre comentando nas palestras dele, apresentando para o pessoal público aí, que sempre está querendo com sede de informação. Mas você falou uma palavra super interessante e que vai aí no nosso debate hoje, né, no nosso bate-papo hoje aqui, é sobre a curiosidade, né? Nós temos infinitos profissionais que estão nos escutando agora, estão nos vendo aqui, Gediel, e são profissionais, às vezes, que a gente sempre está aguçando ele, né, a eles aqui, aprimorarem cada vez mais. E a gente sabe do grande desafio que hoje a mão de obra ela é escassa hoje dentro do varejo, por uma falta de uma palavrinha, eu acho, sobre a curiosidade. Você concorda com isso? Eu acho que as pessoas precisam ser mais curiosas, né, para entender mais o varejo. O que você acha? Na verdade, a pessoa tem que ser curiosa e a pessoa tem que ter sonho, né? As pessoas têm que ter sonho. Ô Edson, hoje você chega nos locais, as pessoas não têm mais sonho. Ela não pensa querer entender para querer saber, fazer aquilo ali com amor e fazer aquilo na perfeição, ou sonhar ser o dono, né? Na época que eu entrei,
eu cheguei e falei assim, tinha um cara que ganhava muito bem, sabe? Muito bem mesmo. Tipo, hoje era 10 salários mínimos, né? Que ele ganhava naquela época. Eu cheguei e falei, cara, o que que eu tenho que fazer para ganhar que nem o Juarez? Que era o cara que era o açougueiro fera lá. Aí eles chegaram e falaram para mim, ó, você tem que aprender a desossar, você tem que aprender a ser frentista, que é fazer o balcão, design do balcão, você tem que aprender a atender, você tem que fazer isso e tal, tal. Eu falei, não, então eu quero ser que nem esse cara. E aí eu fui buscando conhecimento, eu encostei no Juarez ali, e, cara, eu fui sugando ele o máximo que eu pude, entendeu? Então, assim, hoje você chega, eu chego para dar uma consultoria, dar um treinamento no estabelecimento, aí o cara se afasta de mim. Aí depois ele chega e fala assim, ô Gediel, onde que tem um curso de açougueiro? Na internet, você não sabe me informar onde tem um curso de açougueiro e tal, para mim aprimorar, sabe? Eu tive, ontem mesmo, né, eu estava no estabelecimento e aconteceu isso. Eu falei, filha, eu estou aqui, eu dou treinamento o Brasil inteiro, e eu vim aqui para realmente dividir experiência com você. Vou aprender muito com você e vou trazer a minha experiência para você aqui. E é interessante, né? Tá ali esse profissional pago, né? Muitas vezes a empresa está investindo na gente. E o que acontece? Esse profissional não observa que é ali que vai sugar as informações. Para você, varejista que está nos vendo aí, ó, para você que é profissional do varejo, entre em contato com a gente, vai aprender mesmo, entra nas redes sociais, dia no final vai deixar as redes sociais dele, aprenda cada vez mais, entre em contato com a gente, pode perguntar, com certeza todos os profissionais eles são disponíveis aí para ajudar, eu conheço diversos profissionais aí, sempre estão ajudando. Hoje em dia, quando a gente fala, né, você até disse essa história sua que você começou ali aprendendo, essa curiosidade de você transformar, né, buscar esse profissional que você tem hoje. Às vezes as pessoas te olham hoje com essas vitórias, essas conquistas aí, poxa, o cara é consultor, tá ganhando, tem um carro do ano, tá ganhando muito bem, tem, né, uma família construída. O que é? Eles acham que é só essa hora que chegou aí do nada, né? Na verdade, há uns desafios, né? Quais os desafios que você acha hoje que esse profissional que está nos vendo aqui, ele vai encontrar e que ele precisa quebrar essa barreira e pular isso aí para ele chegar lá, cara? A primeira coisa é ele acreditar em Deus, sabe? É ele entregar a vida dele para Deus e acreditar que sem Deus a gente não vai para lugar nenhum. E a segunda coisa, porque aí você tem que estar com o ouvido bem sensível para escutar aquelas pessoas que vai te criticar, mas são uma crítica construtiva, né? Porque às vezes tem pessoas que vai te criticar, mas já te agorando, já querendo te desmotivar, né? A gente chama que aqueles broxadores de sonhos, né? É aqueles caras que brocham o sonho da pessoa. Mas tem aquelas pessoas que realmente quer o bem, né? Então, assim, aí você tem que ver, praticamente, eu vou filtrar as informações que vêm até a mim, né? Ó, se eu vejo que a pessoa é uma pessoa que ela é bem sucedida no que ela faz, então se ela vem me dar uma orientação, o que seja uma crítica, um elogio, eu vou absorver ela e vou guardar ela ali para sempre. Agora, se for uma pessoa que a gente já vê que, infelizmente, ele não sai dali, ele não vai para lugar nenhum, ele está sempre ali com o lado financeiro dele muito atrapalhado, muito problemático, então eu vou filtrar muito bem se aquilo é realmente legal, ou que ele, às vezes, ele sabe falar, mas não sabe usar, ou então ele está falando para me atrapalhar, entendeu? No meu caso, eu tive muitos não. Cara, isso é bobo, você vai fazer isso e ninguém vai te dar valor. Ah, que isso? Isso aqui? Ah, isso aí não dá em nada, não. Você está fora. Então, assim, muitas pessoas, mas muita mesmo, veio para desmotivar, né? Aí são poucos que chegou e falou, cara, você vai fazer coisa diferente mesmo, entendeu? E você traz uma palavra muito legal aí, que é a humildade de receber a informação, né? Muitas vezes, né, Gediel, e isso eu posso falar aqui, assim, com
convivência mesmo com o Gediel, a humildade que o Gediel tem. Eu até brinco, isso é uma moça, né, para tratar a gente. Eu brinco muito assim, mas é um fator figurativo, mas para dizer o quanto que esse cara sabe lidar com as pessoas nesse sentido. O Gediel tem essa nobreza muito, muito interessante, e é algo que, né, Gediel, a gente busca muito nos profissionais, é a humildade de saber entender isso. E você até nos relatou isso, né? Se o profissional ele precisa saber receber esse retorno aí, né? Precisa saber esse feedback ou essa crítica construtiva, igual você falou, para que ele saiba ressignificar aquilo e melhorar o resultado dele. O grande desafio hoje dentro do varejo é ter profissionais que sabem isso. Muitas vezes o cara está entrando hoje dentro do varejo, né? Ele entra lá como, vamos dizer, o cara da limpeza, igual você falou, né? Eu comecei ele varrendo, mas ele já quer amanhã ser o açougueiro, o gerente da loja ou o diretor da empresa, muito rápido. E, na verdade, gente, não existe essa construção muito rápida. Isso é figurativo, que às vezes a internet está mostrando aí, às vezes mostra muita coisa figurativa. Existe uma escalabilidade, você precisa construir. Pesquisas mostram para a gente, Gediel, que para você se tornar especialista hoje, você precisa ter aí 10 anos de convívio dentro desse projeto. Ou seja, você precisa estudar por 10 anos para que você possa se tornar um especialista. Hoje acontece isso muito dentro do varejo, né? A gente encontrar esses profissionais que ele começa, a hora que você contrata ele, quase que você dá a cadeira dele, já dá a faca para ele e fala, pô, você sabe tudo. Você sabe muito mais do que eu aqui. Acontece isso, Gediel? Acontece. Na verdade, o que mais acontece hoje é que as pessoas elas já acham que entende da situação, né? Então, quando a gente chega lá, primeiro que eu já chego numa situação assim, olha, eu não vou ensinar ninguém, né? Eu não vou ensinar ninguém, eu vou trocar experiência. Algumas coisas que eu aprendi, eu vou deixar aqui e vou aprender muito com a outra pessoa. Então, Edson, eu saio para dar o treinamento, mas eu saio com minha mente totalmente aberta para aprender, entendeu? Isso aí, muito Para legal. aprender. Eu não vou assim, eu vou ensinar porque eu sou o cara. Não, cara, você chega lá e você começa a aprender com as pessoas, sabe? Forma diferente de lidar, forma diferente de falar, né? Então, essas coisas são as coisas que vão somando para mim e me deixa mais rico nas informações, entendeu? Então, quanto mais você dá, mais você recebe, né, Gediel? Exatamente, né? E hoje, Exatamente. nessa vibe da internet, né, que você está dizendo para a gente aí, quanto a gente mais faz, recebe, a vibe da internet tem muita gente dando informação demais, né? A gente precisa saber selecionar, a sua área acontece muito, né? Na nossa área também. Então, ou seja, o que acontece? A gente precisa saber selecionar essas informações, né? Edson, a internet, eu gosto muito da internet, né? Portanto, a gente está aqui, né? Na rede social, então isso é um presente, é uma coisa boa, né? Mas o que as pessoas que acompanham ou que seguem têm que entender para ver se aquilo ali é positivo ou negativo. Porque tem muita gente mentindo, mas tem muita gente mentindo mesmo, sabe? Então, assim, eu tive em empresas aí que teve nego aí de pessoas aí, profissionais aí, na internet está bombando, mas ele chegou na loja, ele deixou os caras com dor de cabeça, porque ele não sabia fazer exatamente nada, sabe? E vendeu um curso para o cara muito caro, sabe? E na hora que foi lá para chegar, o cara ter o resultado, ele não conseguiu. Aí o que foi que ele fez? Eu já tinha feito um trabalho para o rapaz lá, para o proprietário lá, já tinha feito um trabalho para ele antes, aí depois ele pegou esses profissionais aí, né? Aí viu que o negócio dele revirou, aí ele me ligou, certo? Ele ficou até meio acanhado, eu acho, para me ligar, mas aí na hora que ele me ligou, eu falei, eu cheguei e falei, cara, eu vou aí, cara. Eu vou para você, faço, sem problema nenhum. Porque eu acho assim, Edson, quando a pessoa me liga, eu tenho um negócio comigo que eu falo assim,
Se ele me ligou, foi porque Deus mandou ele me procurar. Entendeu? Perfeito, muito legal isso aí, né? Essa atitude espiritual a gente ter dentro do nosso negócio. Deus provê muitas coisas boas para a gente. Gediel, eu também tenho muito em debate aqui, diante das mentorias, né? Diante dos nossos bate-papo do varejo, a gente sempre tem debate sobre essa questão dos profissionais e proprietários, né? E os proprietários, muitas vezes, eles querem as coisas acontecerem num passe de mágica, né? Outros não, a gente vê até no formato de lentidão, né? Hoje, eu acredito que dentro do varejo a gente precisa buscar esses comportamentos, entender um pouquinho mais esses comportamentos desse profissional. Ou seja, não adianta só eu saber cortar carne, né, Gediel? Já percebi isso. Eu preciso entender como que aquele profissional reage, como que eu posso motivar ele a crescer, como que ele precisa fazer, entender um pouco mais do que o açougue. Porque tem muita gente que está aqui nos assistindo, ou está nos vendo aqui, eles com certeza acham que às vezes é só cortar carne, açougue é só cortar carne. Não é, né, Gediel? Não, na verdade não é. O cortar carne, eu falo o seguinte, Ederson. Até foi uma apresentação que você montou para mim do açougue lucrativo. Eu uso ela até hoje, aquela apresentação que você fez. E aquela planilha também que você fez de rendimento e tal, etc., eu uso ela até hoje, sabe? Aquela planilha que você fez para mim. Né? Então, assim, o que eu vi hoje, né? Eu peguei tudo aquilo, é o que eu estou falando, as pessoas que vêm me dar ferramenta e que me ensina, aí eu vou filtrar o que realmente é bom, sabe? Assim como você, o Alex Nunes, me ajudou demais da conta. Então, assim, quando a pessoa acha, entendeu, que está ali dentro e que ele está sabendo fazer tudo, né? Ele não está sabendo fazer exatamente o que precisa ser feito, que é ganhar dinheiro. Eu costumo falar uma coisa: eu não vou ensinar as pessoas a cortar carne. A internet ensina as pessoas a cortar carne. Eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro com carne. Muito boa essa, hein, Jadiel? Entendeu? E aí vai aquela pergunta que eu tenho certeza já está nos comentários. Se você não fez aí nos comentários, vai escrevendo no comentário. Se você já conhece o Jadiel, escreve nos comentários aí também. Se você quer perguntas aí, né, fazer perguntas, vai nos comentários e faça as perguntas que eu vou encaminhar para o Jadiel. Mas escreva no comentário aí se realmente o seu açougue você sabe se ele ganha dinheiro, né? Porque, ou seja, saber cortar carne, e às vezes eu vou numa empresa de venda, eu falo, o cara, o vendedor, ele sabe vender. O que eu preciso é saber ele ganhar dinheiro com essas vendas, né? Exatamente. E esses processos, às vezes, são complicados, né? E aí vai aquela pergunta máxima, né? Talvez já está até nos comentários aqui, mas vamos lá, aquela pergunta máxima para você aí. Gediel, como é que dá dinheiro no açougue? Olha só, eu acho isso inteligentíssimo, assim, essa pergunta sua, porque o que acontece é o seguinte, Ederson, as pessoas, o brasileiro ele gosta muito de americanizar o negócio, né? Ele gosta muito disso, né? Então, assim, cara, vem esses cortes americanos, que é legal, é bom, é excelente, certo? Mas 98% da população não vai curtir esses cortes, entendeu? Outra coisa, você vai fazer o churrasco um dia simbólico, entendeu? Então, assim, as pessoas querem prime rib, short rib, cărnico, quer um monte de corte e vem perguntar para mim se eu sei fazer. Eu sei cortar, eu sei fazer todos os cortes, entendeu? Todos os cortes eu sei fazer. Mas eu faço para o meu cliente aquilo que dá dinheiro. Eu vou falar para ele, ó, isso aqui não dá dinheiro. O cara pega um contrafilé, vai fazer um prime, faz um prime lá e deixa lá na bandeja lá. Aí, o contrafilé, ele está custando R$50, R$60 hoje, no mercado à média. O contrafilé com osso, ele joga lá, por exemplo, a R$49,90, alguma coisa, que é o prime rib. Só que essa carne, ele não vendeu. Aí ele vai desossar, moer e vender a R$30 ou a 26,
sabe? Que é hoje, né? Como o dia de hoje aí está mais ou menos na média do valor. Então, em cada quilo de carne, que o contrafilé seria R$ 50, ele vai vender a 25, ele está rasgando R$ 25 por cada quilo de carne que ele fazer essa ação. Outra coisa, para fazer o corte, os cortes americanos têm que fazer uma pré-preparação da peça para tirar um corte legal. Ele vai perder, entendeu? Então, eles não estão somando isso. Ele fala, porque vai vender com osso, que tal, mas lá no fim ele não consegue, né? Então, assim, para as pessoas que trabalham com carne no osso, de cada 15 quilos, você joga 5 quilos no lixo. Entendeu? É uma avaliação muito importante para você aí, varejista, já aí nos comentários aí, já compartilhando aí, já compartilhou com a sua equipe de açougue aí, sua equipe de perecível, já compartilhou esse áudio, esse bate-papo aqui, esse vídeo, não compartilhou, vai compartilhando aí. É muito interessante, Gediel, porque você traz para a gente uma grande dúvida com relação ao varejista, que muitas vezes eu vou boi no osso ou eu vou comprar caixaria, né? Hoje eu não sei te dizer qual é o melhor caminho, talvez você com a sua expertise você pode dizer, mas talvez os dois tenham os seus caminhos próprios, né, para que você possa construir isso mais. Complete isso para a gente aí. Olha só, quando você vai trabalhar com boi no osso, você tá atendendo o cliente à região que ele já está acostumado com boi no osso. Isso não quer dizer que você está trabalhando com boi no osso pelo motivo que isso dá mais lucro do que a caixaria. Não, ele não vai te dar mais lucro do que a caixaria, não. Tá? Tanto a carne desossada, embalada, como a carne no osso, ela tem seus lados positivos e seus lados negativos, certo? Se você tem a carne no osso, então você corre um risco de perda muito grande. O que é um boi? Um boi, no osso, ele é uma granada sem pino, certo? Ele pegou... Peraí. O boi no osso é uma granada sem pino. Vai essas histórias, eu adoro isso aí. Por que isso, cara? Então, o boi no osso, ele é uma granada sem pino, porque é o seguinte, olha só. Você pega uma granada, tira o pino, está na sua mão. Se você tiver bem atenção nela, ali... Se tiver uma atenção, vigiar, cuidar dela, ela vai ficar uma granada pré-histórica daqui a 100 anos que uma granada que estava sem pino, que nunca explodiu. Beleza, você tem um resultado bacana. Mas se você cochilar, ela explode. Ela vai cair e vai explodir. Como que seria isso? Um exemplo. O boi no osso, né? O boi chega na sua loja... Ele vai simplesmente assim, você tem que ter um cuidado de refrigeração, armazenamento, contaminação cruzada, de você cuidar para que aquilo ali não fique muito tempo na sua loja. Por exemplo, ele vai ficar no máximo bonita, no máximo 5 dias, certo? Ele não consegue ficar mais tempo, que vai ficar enrola para um lado, enrola para o outro, enrola para o lado, enrola para o outro. Aí eles falam que queimou, a carne está queimada de geladeira, não. A carne não está queimada de geladeira, a carne está contaminada, né? Ô Gediel, então você está me dizendo que a carne chega, então o giro tem que ser muito grande, né? Ou seja, não pode ficar uma carne 3, 4 dias já armazenando ali. Não faz sentido, Não, então, isso. exatamente. Ela tem que ser rápido, ela tem que entrar e sair rápido. E aí Né? você nos dizia sobre essa contaminação cruzada, né? A contaminação cruzada é uma outra parte que a gente vai estar fazendo, eu vou estar falando para você, porque tanto a parte da carne embalada, como a parte da carne no osso, ela pega a contaminação cruzada. Porém, a carne embalada, ela já vem mais resguardada, né? Porque ela está embalada, individual, você vai pegar ali e vai usar ela de maneira correta, né? Ali. Então, é o que a internet não ensina. Ela ensina você cortar carne, mas o preparo antes de você cortar a carne, ela não ensina. Aí é onde você acaba tomando prejuízo com o açougue. É um debate muito legal para você, varejista, que está nos escutando e nos vendo. Não deixe nos comentários aí fazer perguntas, ou também falar para a gente, você aí utiliza no seu açougue, boi no osso,
ou é a carne embalada, ou utiliza os dois? Escreve para a gente aí nos comentários para a gente debater isso aqui. Ô, Gediel, você até falou sobre essa questão, né, de dar lucro, né, ganhar dinheiro no açougue, né? Especificamente, nós estamos falando do açougue aqui, por ser um ponto que eu considero você, para mim, um mestre quando se fala nessa área. E eu tenho uma incógnita, né? Muitas vezes, muitos varejistas não sabem como dar esse lucro diante do açougue. E um dos caminhos, né, e você sempre diz isso para a gente, é o inventário, né? A gente precisa fazer o balanço do açougue, né? E essa retórica às vezes fica repetitiva, né? Mas é algo tão óbvio, mas que a gente vê dificuldade dentro do varejista de fazer. Hoje é uma realidade, hoje dentro dos varejistas, dificuldade de fazer o balanço, de entender realmente o rendimento, até porque um boi no osso, cada boi é um boi, né? E exatamente. Quando você tem na caixaria, você pelo menos tem uma determinada, abre aspas, padrão para que você possa fazer esse inventário. Faz sentido isso aí, cara? Faz sim. Só para você ter uma ideia, o boi, você comprou um produto e você vai vender em cortes tradicionais 22 produtos, né? Ali, em separações. Então, você vai perder o controle. Outra coisa, o osso desse boi pode ser mais leve ou mais pesado para você fazer o rendimento. E a limpeza, se for vaca, tem uma limpeza maior, se for boi, tem uma limpeza menor, se for novilha, tem uma limpeza menor, se for novilho, tem uma limpeza mais firme, entendeu? Então, assim, tem N situações, né? O que acontece que o sistema não consegue entender o boi no osso. Ele não consegue entender simplesmente por uma coisa. Ele não é uma caixa de óleo que vem com 20 litros de óleo, vamos colocar 20 garrafas de óleo, né? Você deu entrada em 20 garrafas de óleo e você vai vender 20 garrafas. Não, ele vem com peso e todo o trabalho é totalmente artesanal. Por exemplo, eu vou desossar uma carne, eu vou dar um rendimento, certo? Aquele boi, daquela mesma forma, aquela mesma origem, o outro vai desossar, você vai dar outro rendimento. Então, assim, ele é artesanal e ele é único. Então, como que você consegue fazer isso? Você tem que separar as carnes, pegar, fazer o rendimento da carcaça e dar entrada por peça. E vigiar, porque, na verdade, aí tem outra coisa também. O rendimento de laboratório é fantástico. Eu falei que aí você vai perder aí 50% de markup, ou então 33% de markdown aí, que é a média que vai perder aí. No caso de cada 15 quilos, se perde 5, né? Aí por quê? O que acontece ali? Um exemplo. Quando ele vai, né, para fazer o balanço depois, né? Ali, ele não vai encontrar, porque o alcatra que eu falei que ia dar 8 quilos, né? Na verdade, eu só vou vender 4. Ou só vou vender 6, entendeu? Aí, tipo, por exemplo, ou tem um código da maminha, né? Ah, mas eu tirei a maminha também e separei tudo, beleza. Mas na hora que eu fui cortar o alcatra, quando chegou lá, tem umas 400 gramas que não deu para vender como bife de alcatra, ou o coxão mole, que ele é o vilão do negócio. Nem todo mundo sabe cortar o coxão mole, e ele dá muito problema. Então, assim, aí o cara vai cortando enquanto tá bom, quando chega ali mais ou menos 800 gramas, ele não consegue cortar mais, ele joga na carne de segunda. Mas no sistema, aquilo ali tá como coxão mole. E depois o cara vai, moe e coloca no A100. Entendeu? Esse que é o grande dilema, né? Você vê, o cara colocou no A100, cortou como carne de segunda ali. Para você, varejista, isso é o grande dilema dentro do açougue. Por isso que os inventários têm que ser contínuos, o rendimento tem que ser o contínuo. E é difícil, né, Gediel? Porque quando você pensa, o cara recebeu ali 10 carcaças de boi na semana, para fazer o inventário disso, para fazer o rendimento disso, precisa ter uma prática, uma determinada prática, até se você falou muito bem, não é desossa disso, né? Eu cheguei numa empresa um bom tempo atrás, né? Quem me levou foi o Alex Nunes, que me levou nessa empresa. E eu fui lá, comecei a fazer um trabalho com o pessoal. Aí, quando eu cheguei lá, falei pro proprietário, olha, isso aqui
isso aqui para dar certo vai ter que trabalhar o seguinte, nós vamos ter que trazer o boi para cá, ou o suíno, vai ter que desossar tudo, pesar, fazer o rendimento dela e dar entrada lá no sistema por peça. Aí ele falou para mim, ô Gediel, aí coçou a cabeça e falou, cara, os caras não vão fazer isso. Aí eu falei, eu posso tentar? Eu posso tentar? Aí ele falou, você que sabe, você tem carta branca. Eu cheguei e fui lá, fui conversando com os meninos e tal. Resumindo a história, ele tinha um supermercado, hoje ele está com 8 supermercados, né? É isso aí. E continua o processo da mesma forma. E a diferença de inventário lá é 0,0003, diferença de inventário, sendo que ele faz outros cortes também. Então, o processo a gente consegue aplicar um processo que dá certo, né? Mas para todo o processo tem que ter uma aceitação, tem que ter uma educação naquilo ali, porque senão não vai. Precisa ter a disciplina, né? Na atividade varejista, você precisa entender que quando você contrata um trabalho igual do Gediel mesmo aí, é um trabalho que a gente precisa ter disciplina, você precisa chamar a equipe, fazer, se desenvolver, porque ele tem as ferramentas. Você pensa bem, você tem uma diferença dessa no inventário dentro de uma açougue, né? Isso é um número exemplares. E quando hoje, Gediel, você tem uma aplicabilidade, eu gosto muito da história do Gediel, que ele traz os baldinhos, né? Os baldinhos para avaliações das perdas e rendimento dessas carnes. Conta um pouquinho disso para a gente, Gediel, porque eu acho que é uma solução fantástica. Na verdade, isso aí foi até uma das empresas que a gente trabalhou em parceria, a gente trabalhou junto, né? Você era diretor da empresa lá, e eu era como é que era? Era o supervisor do açougue lá, né? Dos açougues. Então, o que acontece? Na verdade, quando você compra a caixaria, ou não é só caixaria, não é só o boi no osso, não, a caixaria também, certo? Quando você está manuseando uma carne, porque nós somos varejistas, então nós pegou uma peça de colchão mole ali. Ali, ele vai ter um baldinho ali para o colchão mole, certo? O baldinho de perda, tudo que você for tirar do colchão mole, você vai ter que jogar naquele baldinho para no final do dia ou no meado do dia ali, né, você pesa e dá baixa naquilo, né? Por quê? Porque senão vai ficar no meu sistema. Um exemplo, chega no final do dia, deu 1,2 kg, ou 1 quilo, vamos fazer uma conta redonda assim, deu 1 quilo, né? Isso. No mês aí, deu 30 quilos, certo? Aí quando chegar lá no balanço, peraí, tá faltando 30 quilos de colchão mole aqui. Mas ele não computou o líquido, né? Aí tem aquele ponto, por que ela dessora tanto, por que não, entendeu? Por que menos? Aí até tem outro comercial, né? Aquele que está adquirindo aquela carne também poder melhorar a negociação, porque às vezes tem preço, né, Gediel, mas não tem qualidade, né? Exatamente, porque na verdade a gente sempre faz essa parceria do comercial com a operação, né? Por quê? A operação passa a informação para o comercial. O comercial ele faz tudo certo, porque ele vai atrás de números e acabou. O negócio dele é números. Ele não quer saber se está com qualidade ou se não está com qualidade e tal, etc. Não é obrigação dele saber. Mas a obrigação nossa, cara, na operação é chegar e falar, olha, você fez essa compra aqui, mas aquele produto daquele outro frigorífico, ele perdia muito menos. E esse aqui é barato, mas, cara, olha aqui tanto que a gente perde. Então, aí a gente tem que ver, tem que ter essa parceria para a gente estar passando informação. Um exemplo, às vezes eu compro uma carne de um frigorífico que ela está me dando uma quebra de 1,3. Aí eu compro uma carne de outro frigorífico que ela me dá uma quebra de 4, 5. Aí ele tá ali na base ali e falou, cara, mas essa carne aqui tá 2% mais barato do que a outra, né? Mas se você for ver, na quebra, ela tá mais caro, 3%. É verdade. Entendeu? Então, por que ele acaba comprando esse produto? Porque a operação não passa essa informação para ele, né? E esse conjunto, e nós temos até um bate-papo do varejo que a gente faz com o Márcio Alves aqui, falando compras e operação, né? A grande dificuldade de comunicação, e você traz isso para a gente nessa retórica aqui, de mostrar a importância da comunicação, você aí, pegar o seu comercial e conversar mais com a operação,
para trabalhar isso aí. Ô, Gediel, eu quero aproveitar o máximo possível do tempo teu aqui, eu sei que seu tempo é corrido, mas eu quero aproveitar o máximo tempo e quando você fala de lucratividade, tem um ponto que você aborda que é muito interessante para a gente, que é o ponto sobre pratos prontos, né? Você criou esses modelos de prato pronto e conta um pouco para a gente o que é esses pratos prontos e como que se ganha dinheiro com isso. Edson, na verdade, o que acontece é o seguinte, dentro de um estudo, né, que a gente vai acompanhando, a gente vai entendendo como que está funcionando o sistema, certo? O que acontece hoje? Né? Se a gente for lá atrás, a gente chegava em casa, né, a gente tinha um almôndega, a gente, né, nossos avós, nossa mãe fazia almôndega para a gente, fazia um bifinho a rolê, fazia um bifinho empanado, né? Geralmente a gente, à tardezinha, tinha um quibe, sabe? Então, se a gente começar a entender isso, aí a gente volta lá atrás. Lá atrás, a gente tinha isso porque a mulher era doméstica. Ela vivia para cuidar de casa. Hoje a mulher está no mercado de trabalho pau a pau com o homem. Não é 49 e o homem 51, não. Eu acho que é o contrário. A mulher é 51 e o homem está 49, certo? Então, a mulher está no mercado de trabalho pau a pau com o homem. A mulher não tem tempo de fazer isso, certo? Então, o que a gente vem, o que eu vim implantando? Eu cheguei e criei a linha Prato Fácil. Eu quero vender essa prestação de serviço. Eu quero fazer com que as pessoas se alimentem como antigamente, só que ela compra pronto, né? Muito legal isso, tá vendo? Eu acho que eu usei o outro, né? Pratos prontos e você falou pratos fáceis, né? Porque você já disse tudo aí, né? O mercado mudou muito, o comportamento do consumidor mudou muito, né? Estatísticas mostram isso pra gente. A participação muito mais efetiva hoje dentro do supermercado do homem, né? Na compra do homem, porque automaticamente as mulheres também elas participam do trabalho mais e ajudam mais em casa. Isso é muito legal. Traz um equilíbrio. E nesse desenvolvimento desse equilíbrio, você precisa adaptar a sua loja para isso. E os pratos fáceis, como você falou aí, eles trazem essa comodidade, né? Já está pronto, facinho de eu fazer ali, né? Eu posso pegar para esse lanche da tarde, eu posso para a noite, para janta da noite. E outra coisa, acomodar melhor lá no meu freezer, né? Na minha geladeira está mais acomodado. Um legal essa ideia, né, Gediel? Na verdade, tem outra coisa também, porque o prato fácil, ele é feito daquilo que poderia ser uma perda futura, certo? Então, assim, um exemplo, o que as pessoas fazem? Ele pega as carnes, as pontas das carnes lá, ponta de desossa e tal, etc., e ele faz a linguiça mista, né? Que compra uma carne por 30, por 40, né? A carne por 50 reais aí, e depois ele limpa aquela carne para preparar e vende na linguiça mista 13 reais, sabe? Aí ele gastou tripa, gastou tempero, mão de obra. Mão de obra, né? Terrível. Exatamente. Aí o que é feito também? Uma coisa bem grave é para que não faça isso com o produto depois que perde, entendeu? Não. Antes de chegar à decomposição desse produto ou a prejudiciar o produto, a qualidade do produto, a gente já faz os pratos fácil. O Gigel, né, tentando aqui criar, né, melhor cenário nesse sentido, Gigel, você dá o exemplo, né, com relação a isso. Você dá o exemplo da carne que queimou, porque é contaminação cruzada. E a gente vê muito açougueira lascando ela para depois fazer essa linguiça, ou para fazer esse prato fácil. Isso é um grande erro, gente. Reaproveitar alimentos é um grande erro. Isso acontecia há muito tempo, até acontecia, hoje não pode acontecer, mas nem deve acontecer, porque você precisa compreender que isso não vai trazer lucro para você. Né? Talvez é uma coisa para se bater um bate-papo aqui, trazer um bate-papo para você, para explicar mais para você o quanto você perde se você fizer isso aí. Edson, eu fico olhando e eu falo para todos os meus clientes o seguinte, cara, se você compra uma carne fresca, por que você quer vender a carne estragada?
Perfeito, isso mesmo. Eu não entendo, sabe, Wes? Eu não entendo qual que é o motivo que eles querem vender a carne estragada. Você chega no balcão aí e vê a carne melando, vê a carne ruim. Então, ou seja, ou falta de conhecimento, ou ele não quer ter o conhecimento, né? Porque tem supermercados aí que você chega na porta, você já sabe que tem um açougue lá no fundo, né? Porque o cheiro já falou, aí eu tô aqui, tá? Entendeu? Terrível, terrível, terrível. Gente, não deixe isso acontecer com vocês. É terrível. Mas você traz aí essa lucratividade, a gente acabou não abordando o prato fácil contra a lucratividade, né? Porque você valoriza o produto. E se você valoriza o produto, automaticamente você tem mais margem e condiciona isso a uma facilidade para o cliente. Você trabalha uma dor do cliente, que é uma facilidade que ele tem, né, de comprar aquilo, não tem tempo para aquilo, e você traz uma lucratividade para esse setor seu. Faz sentido, Gediel? Com certeza. Eu trabalho na margem, a margem de preço de custo. O preço de custo que a gente faz todo a receituário, pega todos os custos, né? E aplico 70% sobre a venda dele. Aí eu tenho eu criei uma ideia em cima disso aí para colocar o colaborador motivado na situação também. Então é sempre 60% para a empresa e depois eu coloco 70% porque acaba que esses 10% a gente trabalha em prós de motivação dentro de um projeto que a gente tem, né? Que o colaborador ele vai vestir a camisa do negócio, entendeu? Então nós amarra o sistema, ou seja, o proprietário não precisa se preocupar com o açougue, porque ele tira o peso das costas dele e usa açougueiro, a mão de obra, que vai fazer o melhor que ele pode fazer. Entendeu? Então, é muito legal isso. É demais, Gediel. Gediel, eu ficaria horas e horas batendo papo com você, porque eu acho que tem muito mais assunto. Você está convidado para um novo bate-papo do varejo, com certeza, aqui com a gente. Eu vou querer mesmo esse bate-papo, porque você traz muitos assuntos interessantes. Nós temos ainda que falar de padaria, nós temos que falar de hortifruti, nós temos que falar de outros setores também. E para você aí, tá, que ainda não compartilhou esse vídeo, pelo amor de Deus, compartilhe, aproveite esse momento, compartilhe aí esse áudio, esse vídeo. Se você estiver na plataforma podcast aí, compartilhe. Se você está aqui comigo no YouTube, compartilhe, já vai se inscrevendo aí também, e depois o Gediel vai deixar o canal dele também para você inscrever. Lá tem muitas notícias sobre açougue, sobre a parte de precisos, que vale a pena aí você está acessando. E eu, Gediel, vou pedir permissão aqui para falar de um livro, Crise para Alguns, Solução para Outros, que o Gediel, sabe, com vários profissionais nos reunimos para falar sobre solução para o momento que muitas vezes muitos profissionais estão passando, muitas empresas estão passando ou passaram. É muito interessante que nesse livro, Gediel, nós temos aí várias ferramentas que levam você a aplicar no dia a dia dentro da sua loja. Para isso, eu coloquei lá no mestredovarejo.com.br, isso mesmo, mestredovarejo.com.br, o e-book para ficar acessível a todos vocês varejistas, para baixar e ler a hora que você quiser. Aí você pode imprimir, pode fazer o que você quiser, levar para a sua equipe e debater. Foram 22 profissionais reunindo em mais de 150 páginas, trazendo ali vários detalhes para que você possa compreender as formas de você sair de um momento de crise. Então vai lá, mestredovarejo.com.br, baixe esse e-book. Ele está lá num preço simbólico, simplesmente para pagar os custos lá do site, mas você pode ter acesso a essas informações. Vale a pena, né, Gediel? Oh, com certeza, com certeza. Esse livro eu já estudei, né? Com Isso certeza. tudo livro, eu não leio o livro, né? Porque você já me deu ele, né? Me presenteou ele aí. E eu uso muitas técnicas aí do livro para que eu coloco aqui no meu desenvolvimento, no meu trabalho também. Uma das coisas aí é conhecer pessoas, né? A gente tem que saber o talento de cada um, porque às vezes a gente está forçando uma pessoa num lado e, na verdade, desenvolve para o outro lado. Então, assim, muitas coisas aí é bacana demais. Isso aí. Gediel, eu sempre faço aqui uma provocação, né, para todos os colegas do bate-papo do varejo, que é o quê? Esse varejista acabou de ouvir a gente aqui, muita informação sobre o açougue, ele fala, cara, tem que começar a aplicar. Eu sei que a primeira coisa ele tem que te ligar, né? Óbvio. Liga para o Gediel e contrata o trabalho do Gediel e a sua equipe, que ele acabou não contando ali, né? Teu filho que acompanha.
o Jean, que é fantástico também, um grande profissional que acompanha ele sempre nos trabalhos, então eles já se dividiram em vários projetos, estão em conjunto, mas outros projetos, cada um fazendo o seu projeto, e é muito legal. Eu sei que tem que te ligar, mas o que esse varejista amanhã pode fazer já no setor do açougue dele para já ir começando a mudar essa rotina? Primeiramente, em cima de tudo, a higienização. O que faz o produto danificar? É falta de higiene, tá? Né? Eu falo que é o seguinte, o açougueiro ele não pode ser contaminado pelo Covid, entendeu? Porque ele tem que ter a prática de higienização. A carne, ela é a mesma forma de um ser humano sem pele numa sala de UTI. Se você dá um espirro, você vai ter uma contaminação ali, certo? Então, assim, se você tem a vida útil da carne maior, é você ter primeiramente higienização. Ó, você vai cortar uma carne de boi, tem o local para cortar a carne de boi. Você vai cortar a carne de suína, você tem uma tábua só para carne suína. Você vai cortar o frango, só uma tábua só para o frango. A faca para cada um, entendeu? Ali. Então, assim, existem os procedimentos corretos que você tem o produto seu por muito mais tempo, ela numa qualidade bacana, sem correr o risco de ficar escura, como se fosse, que ele fala que é queimado de geladeira. Aquele queimado de geladeira não é queimado de geladeira. Aquilo ali é como se fosse um câncer de pele. Aí a gente tem que tirar aquela parte estragada e chega nas células vivas, entendeu? E aquilo lá foi contaminação do balcão, da bandeja que ele colocou, ou do jeito que ele enganchou, ou do jeito que ele colocou na mesa, como ele corta na mesa, entendeu? Então, o que ele tem que fazer hoje? Higienização total no setor dele. E separação dos animais. Aí ele já vai ganhar uma lucratividade muito grande, porque ele vai deixar de perder. Muito bom, cara. Nossa, é muito bom. Então, ó, para você amanhã, vamos pegar aí balde, vamos pegar aí a mangueira, a água, vamos lavar, vamos limpar, vamos higienizar e manter a equipe também, isso é importante. Olha, Gediel, eu tenho certeza que nos comentários aqui tem muita gente querendo saber como que se fala com o Gediel, o que precisa, como acessar as plataformas aí, conhecendo um pouquinho mais Gediel. Conta pra gente aí, como é que te acha, Gediel? Gediel Santos Consultoria, né? Aí você vai lá, tem no YouTube, tem o Instagram, né? E o meu número aí é 035 99901 8623. Perfeito. Olha, o cara deu acesso ao telefone dele. E eu aqui já vou falando para você, eu recomendo. Pode fechar, eu assino embaixo. E se tiver algum problema, pode ligar para mim também. Mas eu tenho certeza que você não vai me ligar, você só vai me ligar para elogiar o Gediel, porque é isso que a gente escuta de vários clientes nossos e vários profissionais que o conhecem pessoalmente. Gediel, muito obrigado pelo seu tempo aí, sua disponibilidade de tempo para estar aqui falando no Bate-Papo do Varejo, meu amigo. Ô Edson, eu te agradeço sempre, né? Tenho muito orgulho de ter conhecido você, né? E estamos juntos aí, cara. Que precisar de mim, e se for também cliente seu aí, que você tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode me ligar. O pessoal aí que assiste o Bate-Papo Varejo aí, cara, me liga, pergunta. Eu não sou aquele cara mercenário, eu quero ver o seu negócio bem, entendeu? Eu quero ver você com uma lucratividade bacana. Nosso intuito é esse, né, Edson? Nós trabalhamos dessa forma, né? Isso aí. Parabéns, Gediel. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Sucesso, gente. E compartilha esse vídeo. Dá um like. Conversa aí com a gente aí mais.